E hoje fui incumbida de trazer a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Se vocês puderem pôr, Marcos 10. Depois foram para Jericó. E quando o Senhor Jesus estava saindo de Jericó com os discípulos, lógico que uma grande multidão acompanhava ele. E Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repita comigo aquele versículo. E começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Só. Amém, queridos? Eu pedi para que vocês lessem essa palavra, esse texto, porque nós vamos detalhar esse texto. E eu vou precisar muito da ajuda de vocês durante essa mensagem. Mas eu quero dizer para vocês aqui quem era Bartimeu, queridos. Quem que era este homem? A gente sabe que ele era cego. E a gente sabe que ele nem nome tinha. Como assim, irmã Sara? O nome dele era Bartimeu. Não, queridos. O nome dele não era Bartimeu. Porque se nós procurarmos a palavra, o que significa Bartimeu? Bar significa filho. E Timeu, o nome do pai dele. Então, quem que era Bartimeu? Ele era, na verdade, quando se tratava de, aquele é Bartimeu, está dizendo, olha, aquele é filho de Timeu. Então, qual é o nome do cego, Larissa? Além de cego, não tinha nome. E o que a gente vê pela história, queridos, os judeus, o que eles mais preservavam, o que eles mais estimavam era o nome. Tanto que quando Zacarias, lembram de Zacarias? Quando ele tem o filho, e aí quando abre a boca dele, ele escreve, aliás, antes de abrir a boca, ele escreve qual seria o nome do filho dele. Quando ele coloca o nome de João, os que estavam lá se assustam e falam: como assim, João? Por quê, queridos? O nome era muito importante na linhagem judaica. Até hoje é. Então, geralmente, o que seria o nome? O nome do João, que seria o João Batista, né? Na verdade, Batista porque ele batizava, mas o nome dele era João. Então, o nome dele não tinha um significado bom para os judeus na época. E eles se assustaram em ver que Zacarias estava colocando o nome de João. Então, a gente vê em Isaías, quando Isaías fala sobre o nome de Jesus, né? Que o Messias, quando viesse, seria chamado, ele seria o nome sobre todos os nomes, seria absoluto. Olha a importância do nome. Aí agora a gente chega para esse texto de Marcos. E diz que além de cego, o homem não tinha nome. Ele era filho de Timeu. Quem que é aquele lá? Quem que é aquele que está mendigando? É o filho de Timeu. Então ninguém chamava ele por nome, queridos. Porque Bartimeu não era nome dele. E nós vemos, queridos, em várias passagens, tem 3 passagens bíblicas que falam desse cego, e contando com outras passagens bíblicas sobre cego, nós vemos que quando a Bíblia se refere a cego de nascença, está escrito: e este era um cego de nascença, diferente de Bartimeu. Se nós estudarmos também a história bíblica através de judeus, historiadores, nós vamos ver uma história totalmente diferente desse cego. Nós vemos na história, não na Bíblia, na história que este cego, ele não era cego de nascença. Uma vez ele já enxergou.
E ele perdeu as vistas, segundo historiadores, não estou falando segundo a Bíblia, segundo historiadores, dizem que o Timeu era um grande general. E ele, guerreando, queridos, ele afrontou Roma. E aí ele foi morto e tirado depois, o Timeu foi morto e pego esse menino, que era o filho de Timeu, e arrancado o globo ocular dele. Então ele ficou cego. Não tenho certeza, porque eu não estou dizendo segundo a Bíblia, estou dizendo segundo a história. Então, queridos, mas a Bíblia em nenhum momento relata que esse cego, ele era cego de nascença. Para quem tem a Bíblia contemporânea, vai ver que no final do texto está escrito assim, ó, e ele tornou a ver. Então, várias outras passagens, nós vemos que este cego, então, ele não era cego de nascença. Mas, queridos, todas as pessoas de antigamente que ficavam assim, inutilizadas, vamos dizer assim, cego, surdo, mudo, coxo, eles ganhavam uma capa do Estado romano. Eles davam uma capa, porque ao colocar aquela capa, então estava dizendo para a sociedade, olha, essa pessoa que está usando a capa é um inútil. É um miserável. Então, ele tem que mendigar, porque ninguém pode dar trabalho. Porque antigamente era tudo braçal, não existia máquinas, não existia apertar botão, sentar na cadeira de roda, não existia. Então, eles vestiam uma capa para mendigar, não existia aposentadoria por invalidez. Então, de alguma forma, ele tinha que ganhar algum dinheiro. Então, todos eles acabavam indo para a beira do caminho, para a beira da cidade, ou dentro da cidade, sentado em algum lugar, mendigando. E as pessoas sabiam que mendigava por causa da capa que o Estado dava. E aí, queridos, nós vemos, então, no decorrer dessa passagem, que eu falo que é uma passagem linda, porque o homem cego, um homem sem nome, um homem que mendigava, um homem que, se olhar a sociedade, não dava um nada por ele, não dava valor nenhum para ele. E eu quero dizer aqui, queridos, que ao estudar melhor essa passagem, o Espírito Santo comovia o meu coração, porque, queridos, era um ninguém, não tinha nome, não tinha onde morar, não tinha quem cuidasse dele, não tinha ninguém para dar um prato de comida. E o Senhor nos traz aqui, e o Senhor Jesus ministrava no meu coração e falava assim, mas você tem nome, você tem um RG, você tem uma casa, você tem uma igreja, você tem um pastor. E o Senhor Deus se importou contigo, porque Ele se importou com ninguém. Ele se importou com que nem nome tinha, a Bíblia nem relata o nome dele, mas Ele se importa contigo. Ele se importa com os teus problemas, com as suas dificuldades, com a sua enfermidade. O Senhor se importa sim. Imagina, queridos, se com ninguém parou Jesus, quanto mais você que está aqui nessa noite. Amém, queridos? O Senhor ministra no meu coração, queridos, para dizer que Ele não vai te despedir da maneira que você entrou. A bênção do Senhor paira sobre este lugar, queridos. E eu quero transmitir essa palavra vinda dos céus, porque foi assim que eu recebi ela no meu coração. Conforme, queridos, diz a palavra que o Senhor entrou em Jerusalém, melhor em Jericó, fez o que tinha que fazer. Quando Ele estava saindo, queridos, uma grande multidão acompanhava Ele. Uma grande multidão. E aí, queridos, conforme o Senhor ia passando, imagina aquela multidão apertando e falando junto e querendo tocar em Jesus. Mas aí, queridos, o cego estava lá, na beira do caminho. Queridos, ele era cego, mas ele não era surdo. Ele era cego, mas não era mudo. E diz a palavra, então, que ele começou a gritar. Quem sabe, queridos, ele não chegou a falar, viu, me leva até ele. Viu, olha eu aqui, me leva até ele. E a turma fazendo aquele pouco caso dele. Imagina que o mestre vai se importar com você, seu cego. Imagina
Quem sabe, queridos, ele pediu ajuda. Quem sabe ele pediu socorro e não teve uma mão estendida para levá-lo até Jesus. Mas ele tinha boca e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava cada vez mais. Mas, queridos, olha as barreiras que ele teve que enfrentar antes de receber a bênção dele. As barreiras do cala a boca, para de incomodar o mestre. Ele está fazendo tantas outras coisas, vai se importar com você, um ninguém. Vai, filho de Timeu, fica aí mendigando que é seu lugar. Cadê minhas crianças? Cadê meus juniores? Vem cá, corre aqui, corre. Quem que estava à beira do caminho? Então vocês são Bartimeu. E esses aqui é a multidão, os meus discípulos. E então Jesus está passando. E conforme Jesus está passando, o que Bartimeu fala? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que os meus discípulos dizem para o Bartimeu? Cala a boca! E vocês? Isso! Fala mais! Cala a boca! Jesus! Vamos! Bartimeu gritava ainda mais alto, vamos! E a Bíblia diz que quanto mais aqueles homens mandavam Bartimeu ficar quieto, quanto mais Bartimeu gritava. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Manda calar a boca. Mas chega o momento em que Jesus diz: para. E na hora que Jesus diz para, ele diz assim: chama ele até mim. E os mesmos que mandavam Bartimeu, o filho de Timeu, ficar quieto, calar a boca, foram os mesmos que chegaram assim: ei, levanta, tem bom ânimo, o mestre te chama. É, Deus, porque é dessa maneira que Deus faz. Deus trabalha, queridos, naquilo que você nem espera, com as pessoas que você nem espera. Talvez os acusadores, talvez aqueles que te menosprezaram, talvez aquilo que diz: ó, você não é ninguém. É o mesmo que vai ser usado para te levar uma bênção. Porque é a ordem do Senhor Jesus. E quando a ordem vem do alto, queridos, eles dizem: levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Não é assim? Obrigada, meus queridos, lindos. E aí, queridos, então, o mestre chama Bartimeu. E Bartimeu, então, chega até Jesus, né? Porque ajudaram Bartimeu a chegar até Jesus. Bartimeu, eu tenho certeza que encontrou ombros, amigos nessa hora para ir até Jesus. Porque até então ninguém queria levá-lo até Jesus. E aí, queridos, eu aprendi nessa palavra algo lindo. Que naquela multidão, todo mundo falando, todo mundo gritando, e Bartimeu gritava, e os outros mandando ele calar a boca, e a multidão conversando. O que o Espírito Santo falava no meu coração é que a multidão, os discípulos só estavam escutando barulho. Ele só estava escutando barulho, gritaria. Mas Jesus, no meio daquela multidão, ele conseguiu escutar fé. Ele conseguiu, queridos, escutar fé. E foi a fé que ele viu, que ele enxergou em Bartimeu, que fez ele parar. E que o Espírito Santo ministrava no meu coração, queridos,
Ele precisa encontrar fé para ele parar. Você às vezes está clamando, mas você está clamando num desespero, de boca para fora. E o Espírito Santo manda te dizer que ele precisa encontrar fé para que ele pare e manda te chamar. E hoje o Espírito Santo, ele comenta aqui comigo que ele tem encontrado fé neste lugar. E ele te chama. E o Senhor Jesus manda te dizer assim: tem bom ânimo. Tem bom ânimo, porque eu te chamo nessa noite para mudar a tua história, para fazer diferente a partir de hoje, sim. Quantos anos você está nessa pendenga? Quantos anos você está aguardando uma bênção? Você fala: Senhor, eu oro, Senhor, eu busco. Mas o Espírito Santo também manda te dizer que você ora para comida, você ajoelha para orar, você vem na igreja, você fecha o olho para orar, por costume. Mas isso não tem tocado o Senhor Jesus. O que toca o Senhor Jesus é fé. E ele precisa encontrar fé para a bênção vir e para que ele abra os seus olhos. Qual é a bênção que você está necessitado, queridos? E aí, quando chega o Bartimeu, Gabriel, empresta sua jaqueta. Isso. A Bíblia diz que quando os discípulos chegam, queridos, e fala para Bartimeu que o Senhor Jesus o chamava, ele estava usando aquela capa. A capa que literalmente dizia para ele que ele era um miserável, que ele não era ninguém, que ele não era merecedor de nada a não ser de algumas moedas. Mas aí, querido, cego, levanta-te, porque o mestre te chama, tem bom ânimo. Tenho certeza que ele achou alguém com a mão estendida para levantá-lo. E naquele momento que ele levantou, diz a Bíblia, queridos, que ele largou a capa. E, queridos, o Espírito Santo ministrava algo tão forte em mim, porque ele me fazia enxergar muitas pessoas usando essa capa. A capa, queridos, hoje representa o peso do pecado na vida da pessoa. Sabe aquele peso, a pessoa carrega ainda uma capa, onde o príncipe das trevas diz: olha, essa capa, viu? Significa que você é meu. Sabe, queridos, ainda tem muita gente usando a capa da mentira nos seus ombros. Tem muita gente usando a capa do adultério dentro da igreja. Tem pessoas usando capa da promiscuidade, usando capa da pornografia na internet. Queridos, usando capa das drogas, do vício. E hoje o Espírito Santo pede para você: largue essa capa, lance fora essa capa, como Bartimeu fez. Venha para o lado de Jesus, deixa a capa do pecado, queridos, que é um fardo. A palavra do Senhor diz que o fardo do Senhor é leve, o jugo é suave. Para que andar com esse peso, queridos, o pecado? Se livre dele, em nome de Jesus. O Senhor quer te dar a bênção por completo, mas você não quer deixar a capa. E o Senhor pede: lança a capa para eu te abençoar, filho. Lança a capa para eu te dar a bênção, filha. E aí então o cego chega e o Senhor faz uma pergunta mais estranha do mundo. Olha para o cego, e ele, sabendo, porque ele é tudo na nossa vida, ele é absoluto, ele é tudo, ele sabe tudo. E aí ele olha para o cego e fala: o que queres que eu te faça? Como assim, Senhor? Se a pessoa está com sede, você pergunta à pessoa: o que você quer tomar? Água? A pessoa está morrendo de fome, você quer comer? Que pergunta mais estranha. Jesus fala para o cego: Senhor, como assim? Se sou eu lá, eu acho que Pedro deve ter feito essa pergunta, porque Pedro sanguinão deve ter feito. Se eu falar: Jesus, como assim? Lógico que ele quer ver. Aí Jesus fala: o que queres que eu te faça? Aí o Espírito Santo ministra no meu coração de novo. Sabe por que da pergunta? E ele faz essa pergunta para você nessa noite?
Porque Ele quer saber da sua boca o que é para Ele fazer. Sabe por quê, queridos? Tinha que sair da boca do filho de Timeu essa pergunta, essa resposta, porque até então ele mendigava. Até então ele era um ninguém. A partir do momento que a visão dele viria, ele ia ter que se ingressar na sociedade. O bichinho não ia poder mais pedir esmola. Ele ia ter que trabalhar. Ele ia ter que constituir a família dele. Ninguém mais ia ter misericórdia dele. E aí, queridos, então, será que ele queria isso? Porque ele não ia poder passar os anos dele só sentado contando o testemunho de como foi a cura dele. Ele teria que ser, queridos, colocado na sociedade de novo. Ele teria que trabalhar. Ele teria que começar do zero. E aí, será que ele ia se adaptar com a visão? Com a nova etapa da vida dele, começando do zero? Porque algumas vezes, queridos, pedimos algo para o Senhor sem pensar nas consequências. E depois o Senhor dá e a gente fica lá. E a gente fica assim. Ai, mas eu não queria desse jeito. Mas não sei nem por que o Senhor me deu. Por que o Senhor me deu isso? Porque eu não queria assim. Esqueceu o que pediu. E o Senhor deu e depois a culpa é de quem? É de Deus. Né? E aí a pessoa pede um casamento... Aí pede um casamento, não espera em Deus, casa de qualquer jeito, depois sofre lá. Ai, Deus, como eu sofro. Então, queridos, o Senhor quer ouvir da sua boca o que é que você quer que Ele faça por ti. Ai, Senhor, são tantas coisas. Eu, Sara, particularmente, tenho tantas coisas que eu preciso que o Senhor faça por mim. E o Espírito Santo ministrava no meu coração assim, vai, Sara, por prioridade. O que é prioridade para você, Sara? O que é prioridade para você, irmã Terezinha? O que tem que ser em primeiro lugar, Senhor? É desse jeito, assim, Senhor. Eu quero dessa forma, Senhor. E aí o Espírito Santo, queridos, então, trabalhava no meu coração e falava assim, Senhor, Sara, pede por prioridade. Avisa a minha igreja para pedir por prioridade. E aí, queridos, então, aquele cego, a Bíblia diz, vê, a tua fé te salvou. Jesus fala, vê, a tua fé te salvou. O que é que vai fazer você ganhar as tuas bênçãos, queridos? É a forma que você tem clamado ao Senhor. E você clamou aqui. Parecia só um teatro? Não. Você não entendeu, talvez, o espiritual da coisa. Mas a forma que eu fiz vocês clamarem ao Senhor Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, isso aí no reino espiritual tinha uma importância muito grande. E o Senhor manda te dizer que Ele sondou o teu coração, aleluia! Ele sondou o teu coração, glória e canta labalás. Ele sabe de você, porque Ele te fez. E a intenção do Senhor é trazer bênçãos e não maldição. A intenção do Senhor é abençoar você e não te amaldiçoar, querido. Jamais o Senhor tem prazer na tua tristeza, jamais o Senhor tem prazer na tua angústia. Mas agora eu te pergunto, o que você faz com as bênçãos do Senhor? O que você faz, como que você administra isso depois que você recebe as bênçãos do Senhor? Tem pessoas, queridos, que vêm para a igreja, buscam uma bênção, os pastores oram, recebem a bênção, você nunca mais vê. A pessoa nunca mais aparece, porque só estava atrás de bênção. Tem pessoas que querem cura, fazem campanhas, a campanha que o pastor fizer na igreja está lá. Recebeu cura? Nunca mais vem no culto de oração. Nunca mais participa de campanha. Sabe que tem pessoas, como eu disse, pede casamento. Depois não consegue nem ser uma boa esposa. Não consegue nem ser um bom esposo. Para que casou? Para fazer o outro sofrer. Tirou da casa, né, do pai dela. Ou saiu da casa do pai. Mulher, para fazer o seu marido sofrer, judiar dele. Deixasse ele com a mãe. Deixasse ele lá. E você, homem, tirou a bonitinha, né? Fresquinha, bonitinha, arrumadinha da casa do pai.
Para quê? Para judiar dela, ser grosseiro, né? Colocar voz altiva no tom da sua voz, né? Fazer ela sofrer, fazer ela chorar. Não, queridos. Então, quando nós pedimos uma bênção para o Senhor, nós temos que saber administrar a bênção, porque o Senhor está de olho. O Senhor está de olho para ver como é que você administra aquilo que você tem pedido para o Senhor. Então, queridos, não podemos esquecer de agradecer as bênçãos que o Senhor nos dá. E algo, queridos, que eu aprendi com esse cego, que foi o que a pastora Simone disse aqui no início. A primeira coisa que o cego fez ao ver, queridos, a hora que o Senhor Jesus falou assim, olha, vê, a tua fé te salvou. Na hora que ele abre os olhos, quem que é a primeira pessoa que ele vê? Alguém pode me responder? Obrigada, Jean. Jesus. Foi a primeira pessoa que ele viu, foi Jesus. Quando você receber a tua bênção, querido, seja de cura, de libertação, uma vida que você está orando para aceitar o Senhor Jesus, também para caminhar junto com você nessa caminhada, a primeira pessoa que você tem que enxergar é Jesus, para agradecê-lo. E não só isso, queridos, para segui-lo. Porque Bartimeu, o filho de Timeu, ele seguiu Jesus. Ele, por onde Jesus foi, ele passou. Ele poderia não ter ido. Jesus nem ia cobrar isso dele, porque Jesus já estava acostumado de pessoas serem curadas e dar as costas para Jesus. Ele já estava acostumado. Jesus não ia cobrar isso de Bartimeu. Mas Jesus curou Bartimeu. E acredito, não diz a Bíblia assim, que Jesus deve ter ido para um lado e ele foi. Viu? Você vai por aí? Eu vou também. Eu vou te seguir, Jesus, porque até antes eu não era ninguém. Hoje eu enxergo, então hoje eu vou te seguir. Igreja, siga o Senhor Jesus. Com bênção ou sem bênção, siga o Senhor Jesus. Pare de ser crente interesseiro, de só seguir o Senhor Jesus se der bênção. Se não dá bênção, só está feliz se está com bênção. Se não está com bênção, cai o semblante. Aí parece que Deus não é o mesmo. Deus só é grande para você se Ele der aquilo que você quer. Queridos, e enfermo ou com saúde, com bênção ou sem bênção, com casa ou sem casa, com carro ou sem carro, sirva com alegria ao Senhor Jesus. Siga o Senhor Jesus, queridos, nas tristezas e na alegria. Siga o Senhor Jesus. Queridos, quantas vezes nós somos provados naquilo que nós mais queremos, aquilo que nós mais almejamos. O Senhor nos prova para ver aonde que está o nosso coração. Está o seu tesouro, aí está o seu coração. E eu quero que o meu tesouro seja o Espírito Santo. Eu quero que o meu tesouro seja o alvo, o céu, para que o meu coração esteja firmado nele. Independente das circunstâncias, eu quero estar firmado no Senhor. E eu digo para o Senhor, como profeta de Deus nessa noite, que fui incumbida de trazer essa mensagem tão linda. Eu quero dizer para ti, ânimo, levanta-te, o Mestre te chama. E hoje Ele quer mudar tua história através do teu clamor para Ele. Porque Ele disse para mim aqui no púlpito que Ele tinha sondado o seu coração. E Ele disse que Ele encontrou fé. Por isso que Ele te abençoa. Por isso, porque Ele encontrou fé. A diferença das vezes de um e de outro, queridos. O Senhor não faz acepção de ninguém, mas a diferença está na fé.